Bom, sou Vicente Kessler Oliveira. Vou dar continuidade à apresentação, né? Falar um pouco sobre o efeito estufa, né? O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre na atmosfera da Terra. Resumidamente, ele é causado pela presença de certos gases, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, que retém parte do calor emitido para a superfície terrestre. E esse processo é essencial para manter a temperatura média do planeta em níveis adequados para a vida, ou seja, em poucas quantidades o efeito estufa ele não é um problema, né? Pelo contrário, mas em grandes quantidades, como veremos mais para frente, ele acaba aí sendo o nosso grande vilão. No entanto, nas últimas décadas, as atividades humanas têm contribuído significativamente para a concentração desses gases na atmosfera, né? A queima de combustíveis fósseis, a desflorestalização e outras práticas industriais que liberam grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, ampliando o efeito estufa e causando o aumento da temperatura média da Terra, né? Que é o nosso fenômeno conhecido como o aquecimento global, né? As consequências do aumento do efeito estufa e do aquecimento global são preocupantes. Entre os impactos observados estão os deterioramentos das calotas polares, né, geleiras, a elevação do nível do mar e mudanças nos padrões de precipitação, das chuvas, eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, né, a perda da biodiversidade, acidificação dos oceanos e alterações dos ecossistemas em todo o mundo. Então, é uma série de sequências de fatores que, desde lá da emissão do gás carbônico e dos outros gases, para o aumento do efeito estufa, que acaba aí fazendo o aquecimento global, né? E assim, uma sistematização de problemas. Então, assim, para lidar com esses problemas do efeito estufa, ações de mitigação são necessárias. Isso inclui a redução da emissão de gases por meio da transição para fontes de energias renováveis, né? Aumento da eficiência energética, conservação de recursos naturais, reflorestamento e adição de práticas agrícolas sustentáveis. Além disso, acordos internacionais, né, como o Acordo de Paris, o mais conhecido, né, buscam reunir esforços, né, globais para limitar o aumento da temperatura média global e adaptar os impactos já inevitáveis desse aquecimento. Então, o mundo em si ele tenta aí, buscar soluções para esse problema que não é novo, né? E a todo ano é bem falado, discutido, e assim procurando uma solução. Então, aqui no efeito estufa, a gente tem os principais áreas, né, dessas emissões, desses gases. Temos aqui como pioneiro o desmatamento, com 49% dessa emissão, né? E nos últimos anos teve um aumento de 18,5%. Segundo, a gente tem a agropecuária com 25% e com um aumento de 3,8% nos últimos anos. Setor de energia, 18%, aumento de 12,2%. E a indústria, com 4%, que chega até ser. Tipo, a gente imagina mais que a indústria é o principal emissor desses gases, né? Mas, pelo contrário, né? É o menor. Mas também não deixa de estar aqui nesse ranking. Então, como funciona esse efeito? O Sol ele emite energia, né, que chega até a Terra, né, e essa energia será refletida de volta para o espaço, né, mas parte dela também é absorvida por esses gases de efeito estufa, o CH4, o SF6, o N2, né, que a gente vai ver com mais aprofundado mais para frente, né. E esse aquecimento desestabiliza o clima, né? Ou seja, a seca, ondas de calor, frio extremos, tempestades e etc., modificando assim todo o ecossistema como um todo, né?
Temos aqui os principais, né, eliminadores, a queimada, a queima de fósseis, que a gente vai ver mais para frente com mais detalhes. Fontes de emissão de gases de efeito estufa. Temos o dióxido de carbono, principal, né? Principalmente liberado pela queima de combustíveis fósseis, como vimos anteriormente, como carvão, petróleo, gás natural, para energia e transporte. O desmatamento também contribui significativamente para essa emissão de gás carbono, né? Como a gente viu, cerca de 49% de todas as áreas é o desmatamento que contribui para essa emissão. Temos o metano, né, emitido pela produção e transporte do carvão também, petróleo, gás natural, bem como pela decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários e pela digestão de animais rumitantes. Né? Óxido nitroso, né, é produzido principalmente pela agricultura intensa, na partir do uso de fertilizantes nitrogenados e a queima de biomassa. Gases fluorados, né, incluem o hidrofluorcarbonetos, perfluorocarbonetos, hexafluoreto de enxofre, que são usados em diversas aplicações, e a mais comum, que a gente conhece aí, que é na indústria da refrigeração, de ar-condicionados, né, que são mais comuns nas áreas urbanas. Também é um dos emissores do efeito estufa, os principais. E o principal problema, né, como foi dito, o aquecimento global, né, que é o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera e causa um aumento da temperatura média global, conhecido como aquecimento global. Isso leva a uma série de impactos, como o derretimento das calotas polares e das geleiras. E com esse derretimento, a gente tem o aumento do nível do mar, alterações dos padrões climáticos, eventos climáticos extremos, impactos na biodiversidade e no ecossistema como um todo. Então, é aí uma série de sistemáticas, desde a da emissão até uma alteração no ecossistema como um todo. Feedbacks e aplicações do efeito estufa. Então, o aquecimento global pode desencadear uma série de feedbacks que podem aplicar efeito estufa. Por exemplo, à medida que as temperaturas aumentam, as áreas de permafrontes, né, que são áreas geladas, tipo no Polo Sul, Polo Norte, eles descongelam, liberando grandes quantidades de metano, um potente gás do efeito estufa. Né? Além disso, o aumento da temperatura dos oceanos pode levar à liberação de dióxido de carbono, armazenado nos sedimentos marinhos. Então, esse também é um problema secundário. Então, deixa só de ser a queima, deixa só de ser a queima, a liberação de carvão, de petróleo, da desmatamento em si, mas também das queimadas, mas também com esse derretimento a gente acaba liberando esse gás também, que é um dos principais gases do efeito estufa, né? E também com o aumento da temperatura dos oceanos, liberando também o dióxido de carbono vindo aí dos sedimentos marinhos. Né? Mudanças climáticas e impactos. Bom, a gente já sabe, né, como essa alteração no ecossistema, o fator principal é a mudança climática, né? Então, as mudanças climáticas decorrentes do aumento das emissões de gases de efeito estufa têm efeitos significativos em todo o planeta. Isso inclui o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades, secas, ondas de calor, inundações. Além disso, o ecossistema terrestre e marinho sofrem alterações com impactos na biodiversidade, na produtividade agrícola, nos recursos hídricos e, por fim, com todas essa sequência de fatores que são modificados, são desregulados, a gente acaba tendo problemas de saúde, né? Com tudo isso, tendo uma maior produção, como foi dito na produtividade agrícola, na biodiversidade, e também, com o aumento da temperatura marinha, a gente acaba também tendo problemas
marinhos também, no mar, enfim, em diversas áreas e situações, né? Não deixa só de ser no espaço urbano. E por fim, a gente tem, como foi falado no começo, como é um problema bem falado, um problema que é global, uma coisa que atinge lugares mais que outros, foi implementado acordos, né, e iniciativas internacionais que buscam aí tentar, pelo menos, resolver essa situação, né, que acaba aí um pouco influenciando sobre todos nós no nosso dia a dia e piorando nossa, nossa vida. Então, temos aqui os principais acordos e iniciativas internacionais. Temos o Protocolo de Quioto, que foi adotado em 1997, que ele estabeleceu metas de redução de emissões de gases de efeito estufa para países industrializados durante o período de 2008 a 2012. Então, foi um período aí que teve um forte aquecimento na indústria. Então ele adotou meio que essa redução na questão da emissão, mais na parte industrial, né, nesse período. Acordo de Paris, acho que creio que seja o mais famoso de todos esses acordos, né, celebrado em 2015 agora, recentemente. Tem o objetivo de limitar o aumento da temperatura média global, né, ou seja, uma parte mais global, né, abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis de pré-indústria, antes dela ser desenvolvida, né? Buscando esforços para limitar o aumento até 1,5 graus Celsius. Então ele meio que tenta ali na parte pré-industrial ali ter essa queda nessa ampliação mais global, né? Nessa parte mais global. Então por isso é um acordo bem famoso. Ele também visa promover a adaptação às mudanças climáticas e fornecer também um apoio financeiro a países em desenvolvimento, porque creio que os países em desenvolvimento eles acabam aí adotando, como o Brasil, medidas um pouco mais ultrapassadas, né? Como o Brasil, a gente tem aí na liberação de áreas novas, né? Abrir novas áreas, a gente tem a queimada como um dos principais uma principal utilização, né? Barata, mão de obra barata, e aí acaba sendo um problema, né? Um problema um pouco ultrapassado e que precisa ser resolvido, né? Então, esse acordo ele acaba disponibilizando capital para resolver essas situações, né? Temos aí também iniciativas nacionais e regionais, então também não deixa de ser só acordos internacionais, acordos, sabe? Mas também passa a ser mais regional, um pouco diferente do Brasil. Muitos países e regiões implementaram políticas e ações para reduzir a emissões de gases de efeito estufa, como a transição para fontes de energia renovável, melhoria da eficiência energética, incentivos para o transporte sustentável, reflorestamento e promoção da agricultura sustentável, né? Como nos principais também, acho que se não me engano, o segundo fator de maior emissão de gases na área, né, de maior emissão é da agricultura. Então, ela precisa ter uma visibilidade aqui em relação a esses acordos um pouco mais regionais também. E daí a gente tem as mitigações e adaptações, sejam elas soluções também para resolver esse problema. Então, para lidar com o efeito estufa e as mudanças climáticas, são necessárias medidas de mitigação e adaptação, né? A mitigação ela envolve ações para reduzir as emissões desses gases de efeito estufa, como a transição, como já foi dito, para energias renováveis, a eficiência da energia, o desenvolvimento de tecnologias, né, limpas e as mudanças de práticas agrícolas, como já falei, na parte de mitigação. E a adaptação refere-se a ajustes realizados para lidar com os impactos das mudanças climáticas, né? Então, o que a gente pode fazer para poder mudar essa situação, reajustar o que está sendo dito, né? Então,
nessa parte aí de impactos, a gente tem, na parte de adaptação, a gente tem como isso, né? Como a construção de infraestruturas resilientes, a implementação de medidas de conservação da água também é um fator bem ser discutido, né? E a formulação de políticas de gestão de desastres naturais também, né? Como tem toda uma sistematização de problemas, né? Desde a emissão, a gente tem a emissão desses gases, a gente tem o acúmulo deles na atmosfera, gera o efeito estufa. Esse efeito estufa tem aí uma mudança no ecossistema, então a gente também tem que ter políticas de desastres naturais, né? Ela muda o clima em si, ou seja, vai ter lugares que vai anudar, vai ter lugares que vai estar em seca, então era um dos principais, creio eu, que os principais fatores seriam não só a mudança de todos esses comportamentos ultrapassados, mas também e o desenvolvimento dessas energias tecnológicas, renováveis, limpas, mas também um suporte mais capital, um suporte mais aplicado, né? Então, todo ano esse assunto é bem falado, discutido, é um problema que está aí, se continuar do jeito que está, só vai piorar mais a situação, então eu creio que tem que tomar mais visibilidade do que já tem hoje em dia. Bom, essas são nossas referências. Bem, muito obrigado a todos. Espero que todos tenham entendido cada assunto desse, desde os fenômenos naturais, que são cada detalhe, desde esses problemas envolvendo efeitos estufas, todas as situações aí que a gente acaba vivenciando todos os dias, acaba tendo contato aí, e espero que todos tenham entendido cada um desses assuntos. Muito obrigado e bom dia.